A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a Adriana. Sou membro da comunidade apostólica Pela Cruz. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui comemorando nesse domingo maravilhoso o dia de Páscoa. E eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, biblicamente, o que significa a Páscoa. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 12 e o verso de número 13, que diz o seguinte: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Nós estamos diante de um capítulo extraordinário, onde é instituído a primeira Páscoa. E Páscoa no hebraico, no original, significa passagem, significa passar por cima, significa poupar e dá a ideia de pular. Esse versículo que nós lemos faz referência à última noite em que os israelitas ou os hebreus estavam ali na terra do Egito como escravos. Eles eram escravizados por muitos anos e esse versículo aqui traz então a história da noite em que eles foram livres. Então, quando Deus vai instituir essa festa de Páscoa, é aquele momento em que cada família teria que ter um cordeiro, separar um cordeiro no 10º dia do mês de Nissan, e eles guardariam esse cordeiro, eles cuidariam dele, iriam inspecioná-lo para que nenhum defeito, nada houvesse de errado com aquele cordeiro. E nós vemos então que era para no 14º dia eles matarem aquele cordeiro. E o sangue colocado na bacia, eles iriam depois passar nos umbrais das portas, e à meia-noite o anjo do Senhor passaria. E a casa que estivesse o sangue nos umbrais das portas, o anjo pouparia, passaria por cima e não mataria o primogênito daquela casa. Essa é a 10ª praga que Deus enviou e a última, para que então, de fato, os hebreus fossem livres. E nós vemos aqui que o Antigo Testamento, ele é sombra do que iria acontecer ali no Novo. Tanto é que lá no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 7 está escrito: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas que iriam acontecer ali no Novo Testamento, na Nova Aliança. O Egito, na Bíblia, é símbolo de pecado, é símbolo de escravidão, é símbolo de um aprisionamento. E Faraó, então, ele mantinha aquele povo escravizado. Ele era um tirano, né? Fazia o povo viver debaixo de uma dura servidão. Mas Deus marca então um dia para a libertação daquele povo. E é justamente o capítulo de número 12 do livro de Êxodo e o verso que nós lemos que vai tratar dessa noite maravilhosa, dessa noite em que marcava a libertação do povo de Deus. Então, Pessá é o nome em hebraico e significa libertação, passagem, poupar. É exatamente isso que Deus fez com os israelitas naquela noite. O cordeiro que foi morto ali, lá no Êxodo, é uma tipologia de Cristo, porque aquele cordeiro que as famílias teriam que ter ali dentro da sua casa, lá em Êxodo, no capítulo 12 e no verso 5, fala que era sem defeito. Esse cordeiro não poderia ter mancha, não poderia ser manco, cego, não poderia ter nenhum defeito. E outra coisa, ele era separado no 10º dia e ele era imolado no 14º dia. Todos os dias o cordeiro seria inspecionado, para então, só depois, ser sacrificado.
e o sangue dele, guardado em uma bacia, para, como eu já disse, será aspergido nos umbrais das portas. E nenhum osso seria quebrado daquele cordeiro. Então, há versos aqui no livro do Êxodo, tudo explicando direitinho como deveria ser o ritual, como deveria ser aquela última noite. Eles deveriam comer com pressa, com o cajado na mão, com a roupa já no corpo, tudo certo e arrumadinho, para que nada pudesse dar errado naquela noite. E nós vamos ver então na pessoa de Jesus. Se esse cordeiro de Êxodo capítulo 12 é uma tipologia de Jesus Cristo lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vamos ver também que Jesus, e agora eu quero ler uma passagem lá em 1 Pedro, quando Pedro vai escrever a carta para os cristãos daquela época, ele vai dizer lá no capítulo 1 e no verso de número 19. Mas fomos salvos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus também, ele foi um cordeiro sem mancha, sem pecado, imaculado, né? E a Escritura vai nos provar isso, como também o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4 e o versículo de número 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, é a Bíblia quem nos garante, quem nos traz um Jesus sem mancha, um Jesus perfeito, um Jesus sem pecado. E também quero ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, capítulo de número 23, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, e o verso de número 4 que vai dizer: E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Então Pilatos, quem estava ali para observar, para julgar a Jesus, não achou culpa nenhuma nele. E o verso de número 41: Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este homem nenhum mal fez. Um dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus sabia que ele estava ali por culpa dele, pelos erros, pelos pecados que ele haviam, pelos crimes que eles haviam cometido, mas ele sabia que Jesus mal nenhum havia cometido. E por último, eu quero ler aqui o verso 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Então nós vemos a Escritura falando que o Cordeiro de Deus, que foi imaculado, que foi entregue em nosso lugar, foi perfeito, foi sem defeito, sem mácula, sem pecado, sem culpa nenhuma, porque ele foi o Cordeiro de Deus imolado por nós e ele satisfez todos os requisitos de Deus. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda quero ler, porque é a Bíblia quem fala aos nossos corações, João, Evangelho de João, capítulo 19, e no versos 33, que diz assim: Mas vendo a Jesus, vendo-o ali já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então nós vemos aqui a Bíblia também dizendo que, assim como aquele cordeiro do Êxodo, capítulo 12, Jesus também não teve nenhum osso quebrado, para que se cumprisse a escritura dita a respeito de Jesus. Nós vemos que não foi quebrado nenhum osso. O sangue em Êxodo, capítulo 12, guardado em uma bacia, de nada serviria para aquele povo, para que os primogênitos fossem livres da morte. Mas eles precisavam de uma ação. Eles precisavam pegar o sangue e passar ali nas portas para que à meia-noite, quando o anjo da morte passasse, os primogênitos fossem poupados.
Da mesma forma, nós vamos ver também que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava. Mas há necessidade de uma ação nossa. Não basta somente saber, não basta somente crer. É preciso nós agirmos, é preciso nós vivermos em conformidade com a palavra. Eu creio, eu aceito e eu vivo a verdade, o sangue de Jesus que me purifica, a graça dele que me abraça e que me dá uma vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Novo Testamento, Jesus ele vai realizar a festa, a refeição, na verdade, da última Páscoa. Justamente vai coincidir Páscoa e agora a ceia do Senhor. Então Jesus ele vai trazer uma nova aliança. Jesus vai trazer um novo concerto. E nós vamos ver aqui que os pães asmos, em que ali Jesus parte e ele vai dizer que deveria ser sem fermento, isso significa que era sem falsidade, sem erro, né? Sem algo que deformasse, porque o fermento ele leveda a massa. Então o fermento é símbolo de pecado, é símbolo de erro, é símbolo daquilo que se alastra e silenciosamente. Então nós precisamos conhecer a verdade viva e eficaz. E é o que nós fazemos aqui nessa tarde, não é verdade? Adorando ao Senhor, aprendendo pela palavra de Deus o que é de fato a verdadeira Páscoa do Senhor. Fermento, como eu já disse, era usado para levedar. E aqui no caso não podia ter fermento. E nós vamos ver também que Jesus ele vai tomar o cálice, o vinho. Haviam 4 cálices que eram utilizados, que eram tomados ali na Páscoa judaica. E aqui nós vamos ver que Jesus ele vai tomar o cálice da redenção. E ele vai dizer então, lá em Lucas capítulo 22, no verso 20, quando pega o cálice e ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Oh, glória a Deus, aleluias. Nós vamos ver que Jesus aqui, então, ele traz para nós esse novo concerto, essa nova aliança, que o cordeiro que era símbolo, agora eles estavam vivendo o momento da realização, do cumprimento dessa palavra. E nós vamos ver que Jesus, ele traz o cumprimento e agora ele é o Cordeiro de Deus imolado, sacrificado no meu e no seu lugar. E eu quero trazer aqui também a cruz, a ressurreição e uma missão. A cruz foi um instrumento de morte em que o nosso Jesus ele foi morto. Era uma morte cruel, vergonhosa, dolorosa, humilhante. A cruz, para nós, ela traz a nossa justificação, a nossa redenção, porque em Jesus Cristo nós somos justificados. Em Jesus nós estamos o quê? Nos santificando e pela palavra nós somos lavados, nós somos limpos a cada dia. É a palavra quem faz isso por nós e em nós. João capítulo 19, versículo 17, vai nos falar ali, aonde, e eu já estou aqui bem próximo aqui, eu vou ler, capítulo 19 e o versículo de número 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então aqui nos prova que Jesus teve essa morte e morte de cruz. A cruz nos libertou da escravidão do pecado. A ressurreição vai nos introduzir a uma nova vida e com propósitos eternos, com propósitos gloriosos. Louvado seja o nome do Senhor. O véu, vai dizer a Bíblia, que na morte de Jesus, no instante em que ele morre, o véu se rasga de alto a baixo. É como Deus, se ele pegasse lá em cima e fizesse assim, e aquele véu rasgado trouxe então o quê?
um novo acesso. E agora nós podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou. Ele nos trouxe esse caminho, Ele nos propiciou esse caminho de volta ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo é a nossa regeneração. Nós somos gerados nele pelo poder da palavra. E eu quero ler com você aqui, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1 e o verso de número 3, que vai dizer exatamente assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou, aleluias, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, é uma regeneração, é uma nova vida que nós temos em Jesus. E também, voltando um pouco aqui, nós vamos ler o livro de Tiago, no capítulo 3 e o versículo de número 5. Tiago 3 e o verso de número 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então é a palavra quem nos lava, é a palavra quem nos purifica, é a palavra de Deus quem traz essa regeneração dentro de nós, no nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diante disso aí, já falei da cruz, já falei da ressurreição, e agora eu vou falar um pouquinho para terminar sobre a nossa missão. Quando Jesus ele ressuscita, imediatamente ele faz ali então uma reunião com os discípulos. E ele vai dar para eles a palavra que está em Mateus, e eu vou ler agora com você esse versículo no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 28, Mateus 28, os versos 18, 19 e 20, que vai dizer assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a palavra que nos guia, a palavra que nos leva, a palavra que nos molda, a palavra que nos comissiona aí. Eu e você somos chamados a viver um evangelho santo, genuíno, a proclamar Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. E eu quero dizer para você que nós fomos salvos para levar a salvação. Nós fomos libertos para levar a libertação. Em Jesus Cristo nós somos novas criaturas. E hoje, no dia de hoje, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Aquele que foi morto, mas aquele que ao terceiro dia reviveu, está vivo. Ele intercede por nós junto ao Pai, mas ele ainda nos comissiona a levarmos este evangelho poderoso. E eu quero deixar uma frase aqui para terminar a minha palavra. O que te livra não é quem você é, mas debaixo de qual sangue você está. Que Deus abençoe sua vida. Você está debaixo do sangue de Jesus, debaixo da nova aliança, do novo concerto, e há um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Que este sangue te torne ousado para ganhar almas, para levar o evangelho. Deus abençoe em nome de Jesus. E agora nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos nesse dia, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida que temos em Jesus. Nós te louvamos pela nossa salvação. Nós te louvamos pela ressurreição de Cristo Jesus, porque com Ele, vivo, aleluia, nós temos vitória. Não é vã a nossa fé. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, para te glorificar, para bendizer ao teu nome, ó Deus, porque em Ti nós somos mais do que vencedores.
vencedores. Obrigado pela tua palavra que nos impulsiona, que nos abençoa, que nos lava, que nos purifica. Obrigado, Senhor, que nós sejamos, ó Pai, testemunhas vivas e eficazes do teu amor, da tua graça, da tua bondade, Senhor, da tua misericórdia, Senhor, sobre todos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa no dia de hoje e muito obrigado, Senhor, porque tu estás vivo e intercede junto ao Pai por nós. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E eu não poderia deixar de agradecer aqui ao pastor Gaspar e a sua comunidade no distrito de Caia, aí em Moçambique. O nosso coração se alegra por poder participar aqui neste momento, deixando uma palavra de reflexão ao coração de vocês. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e a paz do Senhor seja com toda esta comunidade, em nome de Jesus. Amém.